Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 739, aliás, 300, olha. Capítulo 23 da Obsessão, Livro dos Médios. Nós tecemos um pouquinho de comentário no primeiro vídeo. Se fôssemos comentar tudo, não seria possível. Isso não seria possível. Então nós vamos adentrar já aqui ao tema obsessão simples, fascinação e subjugação. Só que primeiro é obsessão simples. Questão 237, olha só para você ver o que... Meu Jesus amado. Eu vou ter aqui, eu não estou conseguindo encontrar, eu vou entender como se fosse Kardec. Olha o que Allan Kardec diz aqui assim, ó. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se coloca na primeira linha a obsessão. Olha só para você ver como que o negócio é sério. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se coloca na primeira linha a obsessão. Nossa, isso dá para a gente falar tanta coisa, mas eu vou. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. O domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então são aquelas pessoas assim, invigilantes, aquelas pessoas assim, irresponsáveis, imprudentes. Por isso vem aí o fanatismo, vem a falta de fé, né? Vem depois a fascinação, vem a subjugação e por aí em diante. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores. Então olha só para você ver. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se coloca na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. O domínio. Agora você observa que obsessão é uma coisa, obsessor é outra coisa. As pessoas podem até não conseguir entender o que nós estamos querendo dizer. Mas separe as coisas, gente. Separe. Nunca é praticado senão pelos espíritos inferiores. Esta obsessão simples, esse tipo de obsessão, nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento inflige. Então observe, os bons espíritos nenhum constrangimento nos causam, nos inflige. Os bons espíritos, eles não impõem, eles não cobram, eles não exigem, eles são amáveis, dóceis, tolerantes. Eles nos compreendem, porque um dia eles já estiveram também nas condições que nós nos encontramos aqui na Terra. Então, eles nos compreendem.
eles nos orientam, mas eles não exigem, eles não impõem. Então, aconselham, combatem a influência dos maus. Tá vendo? Olha só para você ver. Os bons espíritos, eles nos aconselham. Eles combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Você entendeu? Eles, os bons espíritos, eles nos aconselham. Eles combatem a influência dos maus espíritos e não... E se não os ouve, né? Se em dado momento nós não os ouvimos, retiram-se. E isso é o que mais acontece. Eu posso dizer que 99% dos mentores espirituais têm se afastado dos médiuns, principalmente neste princípio de 2021, de século 21, nesse princípio de século 21, eles têm se afastado porque o desrespeito está muito grande. E a espiritualidade, ela tem feito o possível e o impossível para nos orientar. Mas as ilusões, as fantasias, o orgulho, o egoísmo, né? As coisas mundanas têm aqui na Terra recebido prioridade em todos os sentidos. Inclusive, depois que nós terminarmos, na próxima semana que vó fizer uma semana de explanação a respeito dos temas os quais nós já levamos ao conhecimento das pessoas, aí nós vamos tentar terminar o Evangelho, o Livro dos Médiuns. E depois nós vamos tratar de um assunto aqui que chama-se ideologia de gêneros, à luz da doutrina dos espíritos. Eu já estou adiantando isso para você. Ah, mas isso é um tema muito polêmico, Luiz. Não. Esse tema não é polêmico. Desde que esclarecido à luz da doutrina dos espíritos, desde que esclarecido de acordo com os desígnios das leis do Criador. Agora, eu posso dizer uma coisa? 90% não adere ideologia de gênero à luz da doutrina dos espíritos, à luz dos desígnios do Criador. Por isso você percebe onde é que eu vou meter a mão na caixa de quais moribundos. Mas eu gosto disso. Ah, já está retornando à parte espiritual mesmo, esquenta a cabeça não. Então o que tem que ser falado hoje, tem que ser hoje. Eu não vou deixar para amanhã. Eu não vou deixar passar esse tema sem antes levar o conhecimento daqueles que assistirem à luz da doutrina dos espíritos. Eu não tenho nada a temer. Eu acredito na imortalidade da alma. Eu estou a serviço de Deus e de Jesus, do professor de Bezerra de Menezes. Eu não estou a serviço do homem.
Até porque, como o homem aqui, igual o homem aqui na Terra, eu me encontro em processo de evolução. Então, se eu possuo esse conhecimento, eu não vou ser omisso. Eu não vou ser omisso. Mas à luz da doutrina dos espíritos, como se diz o ditado, o cachimbo sai fumaça. Aí você pode me dizer, mas o que tem a ver o que você está dizendo com relação ao que você está lendo? Você está dizendo uma coisa e você está lendo outra coisa. Não. Nós temos que procurar entender, queridos amigos, que o anticristo, ele infiltrou aqui na Terra, de uma certa forma, devido à invigilância dos encarnados, porque semelhante atrai semelhante, que está quase ao ponto das trevas dominar tudo isso aqui e expulsar nós para outros planetas de sofrimento terrível. Mas sabe por que outros planetas de sofrimento terrível, se eles nos expulsar? Pela nossa desvalorização a Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Principalmente os espíritas, que são realmente, verdadeiramente espíritas, não estão fazendo por merecer. Os espíritas não estão reivindicando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os espíritas estão sendo muito covardes. Aí muitas pessoas podem pensar assim, Luiz, mas alivia um pouco o termo. É covarde. Para não dizer outros termos, eu vou ficar no covarde. Os espíritas se acovardaram e estão sendo covardes perante Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Se aqui na Terra, essa bagunça aqui na Terra encontra, isso deve ser a indisciplina e a irresponsabilidade do espírita, que retornou ao corpo físico na condição de guardiões da doutrina dos espíritos e representante de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que os espíritas têm feito? Eles têm sido guardiões da cachaça, guardiões da maconha, guardiões da cocaína, guardiões do tráfico, guardiões das casas espíritas meia boca. É isso aí. Guardiões da corrupção, guardiões da política. Depois as pessoas acham ruim eu dizer isso aqui. Mas qual outro que tem coragem de dizer o que eu estou dizendo aqui? Agora, até quando nós vamos ter que apalpar nádegas de neném com a mão? Só que não tem nada de neném. Somos todos cavalões no corpo físico, precisando de chibata. Então a irresponsabilidade dos espíritos é muito grande. A desordem aqui na Terra se deve à irresponsabilidade do espírita. Eurípides Barçanufo, você deve saber esse caso. Abreviando, Eurípides Barçanufo, num desdobramento em 1918, 1916. Ele desdobrou e foi a um plano muito elevado. E lá nesse plano muito elevado, ele caminhando por aquelas campinas, de repente, ao longe, ele viu um homem sentado sobre uma pedra. Ele aproximou-se. Para o seu espanto, era nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, muito acanhado, aproximou-se do mestre e ele percebeu que o mestre estava chorando. Abreviando a história. Depois de alguns instantes, ele interroga o mestre: Mestre, por um acaso choras por aqueles que não conhecem o teu evangelho na terra? Jesus
fez uma pausa, analisou e disse: não, meu filho, eu choro por aqueles que conhecem, mas que não põem em prática. Eurípides recebeu um choque tão grande que retornou ao corpo físico, naquele mesmo instante. E daquele momento em diante, Eurípides não foi visto mais com os braços cruzados. A única vez que viram Eurípides com os braços cruzados foi 1º de novembro de 1918, quando o teu corpo foi colocado num esquife, num caixão, com os braços cruzados fisicamente. Ele nunca mais foi visto parado, com desculpismo. Então, o que eu estou dizendo aqui é embasado nos desígnios das leis divinas. O espírita se acovardou. O espírita está omisso. Agora, depois que perderem essa pátria aqui, não vão chorar, não. Então as trevas infiltraram aqui no Brasil e no mundo. Não existe um departamento no Brasil e no mundo em que as trevas não tenha ali dentro um teu representante. Agindo de toda forma, fazendo de tudo para desestruturar a estabilidade do mundo. Mas a culpa é de quem? Do espírita. Mas por que do espírita? Porque muito mais é cobrado daquele que muito mais possui conhecimento. E o espírita, muito mais conhecimento, possui. E que exemplo tem dado? Eu acho que certas pessoas, mediante certas questões, elas se calam, porque o que eu pergunto aqui, não tem como as pessoas argumentar, né? Porque as pessoas se vê em meio ao dever, ao compromisso, à responsabilidade e para e pensa, mas de fato, o que eu estou fazendo? O Luiz calou a minha boca nesse instante. Mas eu não estou me vangloriando porque estou calando a boca desse ou daquele. Eu queria que as pessoas todas dissessem, mas eu não estou me acovardando. Eu não sou covarde, porque eu faço isso e faço aquilo. Mas acontece, né? Então, esses espíritos do bem, quando eles orientam e que aqueles médios não aderem, os bons espíritos se afastam. E os espíritos sofredores, menos esclarecidos, eles assumem o lugar. Então, olha quantos milhares de casas espíritas. Dr. Bezerra de Menezes é o mentor espiritual, Eurípides Barçanufo é o mentor espiritual, Sheila, Meimei, André Luiz, mas são todos impostores. São todos espíritos charlatões mistificadores que infiltraram nestas casas graças à invigilância dos integrantes encarnados. Porque as pessoas vivem à procura, vivem em busca mais do nome do mentor do que da tua transformação moral e intelectual. Por isso, de braços dados com obsessores. Obsessores. Eu não disse obsessor. Obsessores. Então, olha só. Retiram-se os maus, ao contrário. Os maus espíritos, em vez de desorientar, deles,
Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Você entendeu? Agora, você acha que isso aqui é obsessor? Não é obsessor. É um espírito carente, necessitado e enfermo que não quer perder a tua presa, a tua oportunidade de se alimentar. Ora, gente, se você tem um copo que você todo dia usa ele para beber uma cachaçinha, você vai permitir esse copo na mão de criança lá fora no terreiro brincando de casinha? Você vai guardar esse copo com muito carinho, com muito amor, porque aquele copo te serve toda vez que você o busca para poder tomar tua cachaçinha. Assim os espíritos agem. Então, olha só, aqueles que o podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, se eles chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Olha só, identifica-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Então, quando eles se identificam com certos espíritos, certos seres no corpo físico, eles se identificam com esses seres e os conduz como se fossem crianças no corpo físico. Então, a criancinha de 2 aninhos, está ali à sua volta. Você não cuida dele para lá, para cá, não zela dele, não conduz ele para um lado, para um outro, você não protege ele de tudo quanto é coisa. As trevas também nos protege, desde que retornemos a elas, ou melhor, desde que fornecemos a ela um retorno, desde que elas se utilize das nossas substâncias. Você entendeu? Que elas cuidam daqueles que suprem as tuas necessidades. Eles cuidam, eles suprem as necessidades das pessoas. Você entendeu? Então, eles cuidam como se fosse uma criação. Então, assim, a obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso se distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. Olha só para você ver. A obsessão apresenta caracteres diversos. 1001 caracteres. Um número inimaginável de caracteres, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. O processo é relativo. O processo é sutil. Não há possibilidade de descrever todo o processo que resulta, todo o constrangimento da natureza dos efeitos que produz, porque se fôssemos esclarecer a respeito desta questão, formaríamos uma enciclopédia de uns 20 volumes só a respeito desse item aqui. Só a respeito desse parágrafo aqui, ou melhor. Porque aqui eu vejo uma amplidão, uma amplitude, tamanho de uma Andrômeda, que é a galáxia mais próxima da nossa Via Láctea. Você pode não estar enxergando, mas eu estou enxergando. Pelos termos, a obsessão apresenta caracteres diversos, um número inimaginável de caracteres,
que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento, o número inimaginável de graus de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz, mas um número inimaginável que dá para ir da nossa Via Láctea a Andrômeda. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, é óbvio, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno. Olha só, a obsessão é uma espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Agora você pode ter certeza, Silvio, que o que nós ainda vamos comentar neste capítulo 23, com relação à obsessão simples, à fascinação e à subjugação, causas de obsessão e meios de a combater, você vai ficar abismado. Por isso eu convido você a nos acompanhar. Até o próximo vídeo.